Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui a correção da nossa atividade de língua portuguesa, tá? E nessa atividade número 1, nós temos o reconhecimento, né, das principais características dos gêneros textuais. Aqui nós temos 21 gêneros textuais, mas saibam que são muito mais. Eu nem sei falar para vocês quantos gêneros textuais existem, tá? Mas para vocês do quinto ano, esses aqui são os de interesse agora no momento. Então, eu preparei essa atividade, agora deixo para vocês a correção, tá? Que já está corrigido, tá? E vou discutir aqui, falar alguns pontos com vocês que eu acho importante para a gente estar reconhecendo esses gêneros textuais, que são gêneros que vão acompanhar a vida escolar inteira de vocês, tá bom? Até lá no ensino médio você vai estar falando dos gêneros textuais, e outro dia eu estava ouvindo uma aula até de faculdade de uma pessoa e eles também estavam falando dos gêneros textuais. Então isso é de tamanha importância para a vida de vocês, tá? Bom, o tipo de texto jornalístico, né, em que o autor expõe a opinião, no caso, aqui ó, expõe sua opinião, né, sobre um determinado assunto, é o que? É o artigo de opinião, tá? Texto narrativo curto, ele pode ser real ou fantástico, né? Tem poucos personagens, tem um conflito para ser resolvido, tá? Um problema a ser resolvido e um clímax. Clímax é o momento de maior tensão dentro de uma história. Isso é característica do conto, tá bom? Os que circula em jornais ou revistas apresentando pouco quadrinhos e de forma horizontal, como se fosse uma tirinha numa linha, como o nome mesmo fala, é a própria tirinha, tá bom? A tirinha ela pode servir sim para poder informar, mas normalmente o objetivo principal da tirinha é divertir o leitor, tá? O número um, a fábula, é um texto narrativo, quer dizer, é um texto que conta história, né? Conta uma história, tem como personagem central animais, né? Agindo como pessoas, tá? E outra característica da fábula é que ao final nós vamos ter uma mensagem, uma moral para o leitor, tá bom? A moral para uma mensagem para a vida da gente, né? É, o texto de divulgação científica, como o nome mesmo fala, é para divulgar. Divulgar o quê? Resultados de pesquisas e investigações. Então aí nós temos o texto de divulgação científica. Normalmente ele fala sobre os animais, né? Sobre as características desses animais, também pode falar sobre as plantas, sobre o universo, o espaço, o solo, a água, né? Então, esse aí é o texto de divulgação científica. O item 16, o texto instrucional, como o nome mesmo fala, ele traz instruções. Aí nós temos como exemplo as receitas, os guias turísticos, regras de jogos, né? Instruções de provas e tantos outros por aí, tá? O item de número 4, a biografia, é um gênero textual que tem como objetivo narrar eventos marcantes da vida de uma pessoa, que pode ser uma grande personalidade, né, como um escritor, um jornalista, um político, né, mas também pode falar de pessoas simples, de pessoas comuns como nós. Aí no caso eu tenho biografia, tá? No item de número 12, eu tenho o gênero literário que é escrito com o objetivo de ser encenado, né, num palco. Ele também é conhecido como texto teatral ou peça de teatro. Esse aí nós temos o gênero
é o texto dramático, mostrado pelo número 12, tá? No número 3, nós temos o texto de caráter informativo, tá? De caráter informativo, deixa eu tirar a coisa aqui para subir aqui, de caráter informativo e apresenta um título que a gente chama de manchete, tá? E no primeiro parágrafo, isso aqui é muito importante, ó, no primeiro parágrafo ele tem o que a gente chama de lead, tá? Tá escrito aí lead, mas na nossa língua nós falamos lead. Na lead, que é o primeiro parágrafo, nós vamos encontrar respostas para essas perguntas. Quem fez o fato acontecer? Onde aconteceu? O que aconteceu? Que fato foi esse? Como aconteceu? Quando e por que esse fato aconteceu, tá? No item aí o que nós temos? Nós vamos ter uma notícia, né? Que é o número 3. Número 11, texto literário escrito em versos, tá? Que busca provocar emoções no leitor. Esse é o texto poético identificado aí pelo número 11. Então, basta observar se ele é escrito em linhas chamadas de versos, ok? E no item 21, nós temos um texto de conteúdo explicativo, tá? Que contém informações verbais e visuais, transmitindo conceito de forma fácil, porque ele utiliza ilustrações, tá? Ele utiliza de ilustrações, ele vai utilizar também gráficos, sons, GIFs, que são aquelas imagens que mexem, muito comuns, né, nas mensagens de WhatsApp, de celular, ícones e outros tipos de mídia. O que nós temos aí? É o infográfico. Normalmente, o infográfico aparece nos jornais, na TV, na internet, para poder ilustrar uma notícia ou mesmo uma reportagem, tá? Aí, então, este é o gênero infográfico. No item de número 5, nós temos um tipo de texto que também é jornalístico. Ele é tradicionalmente oral, quer dizer, falado, mas que ele também pode aparecer por escrito, tá? Com o objetivo de colher do entrevistado, a palavrinha do entrevistado, um conhecimento sobre um assunto que aquele entrevistado tem ou sobre a sua própria vida. Aí nós temos o gênero chamado de entrevista, tá? O 8º item é um gênero, é um texto pessoal, em que o autor narra ao destinatário acontecimentos locais, né, por exemplo, da cidade dele, do local onde ele mora, ou sobre ele mesmo, também podendo ser uma forma de comunicação entre uma empresa e as pessoas. Aí nós temos o gênero carta, tá? No item 14, narra história, né, de quadrinhos, através de quadrinhos dispostos em sequência. Apresenta linguagem não verbal, que são desenhos, tá? Combinado a verbal, que são os textos, tá? Sendo comum o uso de balões de fala, balões de pensamento, balões de grito, né? E as onomatopeias, essa palavrinha complicada aqui, o que ela quer dizer? As onomatopeias, nas revistas em quadrinho, vocês devem ter visto já aqueles sons, tá? São palavrinhas que imitam sons. Por exemplo, alguém batendo na porta e lá vai aparecer escrito toque, 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 né? O barulho de uma bomba, pou, né? Então vem lá escrito o barulho de alguém dando um soco, soque, né? Isso aí são as onomatopeias. Vale a pena vocês lerem histórias em quadrinho para confirmar a presença delas lá, tá bom? No item de número 17, então isso é história em quadrinhos, esqueci de falar, né? No item 17, o texto narrativo curto, verbal, quer dizer, palavras, tá? E que tem o objetivo de provocar risada no leitor, é anedota, são as famosas piadas, né? No item de número 10, o texto narrativo literário que conta fatos do cotidiano,
tendo poucos personagens, tá? E como característica principal, o fato de apresentar geralmente um final engraçado, tá? Por mais que não seja provocar risada, esse gênero textual chamado crônica vai apresentar um final engraçado. A diferença do conto para a crônica é que o conto pode ter algo imaginário. A crônica não, a crônica tem que ser algo assim do dia a dia, quer dizer, algo que seja possível de acontecer, tá? Então esse aí é o gênero crônica, né? 18, texto narrativo, conta uma história, normalmente em primeira pessoa, o narrador vai usar eu ou nós, né? Como pessoa do discurso, e vai narrar acontecimentos pelos quais o narrador passou, né? E o autor passou. E esse tipo aí é o experiência, relato de experiência, tá? No item 20, nós temos um tipo de texto, um gênero textual, encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias. É um texto impessoal, porque eu não posso falar se é primeira, segunda, terceira pessoa, ele não tem uma pessoa, né, do discurso, e geralmente ele é escrito em linguagem mais formal. Aí nós estamos falando dos verbetes, né? O verbete de dicionário ou de enciclopédia. No celular também, quando você procura o significado de alguma palavra, aquela palavra que vem ali com a letra mais escurinha, aquilo ali é um verbete, tá? Gênero jornalístico que utiliza da imagem para expressar ao leitor uma posição diante de um tema. Traz uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. É um texto que aparece em jornal, normalmente é 1 ou 2 quadrinhos, tá? E é a charge. A charge, ela serve sempre para criticar uma determinada atitude de nós humanos, tá bom? A situação do cotidiano, tá bom? E o item 15, ele traz a apresentação do conteúdo de uma obra, um filme ou uma peça, com o objetivo de apresentar um resumo das ideias principais, tá, da obra, despertando o interesse do leitor. É para fazer com que o leitor sinta vontade de ler um livro, ou assista a um filme, ou a uma peça, a um espetáculo. Aí nós temos o que a gente chama de resenha crítica, tá bom? Beleza? Essa é a nossa atividade número 1. Agora eu vou passar para a atividade número 2, tá bom?